Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do BIM. E o nosso assunto de hoje é Introdução ao Estudo das Soluções, parte 2. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do BIM. Agora a gente está na parte 2 de Introdução à Fisicoquímica, que são as curvas de solubilidade. Vamos entender junto? Vamos lá. Curvas de solubilidade mostrarão os coeficientes de solubilidade do soluto de acordo com a variação da temperatura. Ou seja, a gente vai ter uma curva de solubilidade que vai me mostrar a cada temperatura qual é a máxima quantidade de soluto que eu posso dissolver numa determinada quantidade de solvente, certo? Mas antes de fazer essa observação, a gente tem que falar um pouquinho sobre a solubilidade do soluto em água. Endotérmica significa endo para dentro, que quer dizer absorver calor, certo? Endo para dentro, térmico de calor. Logo, se uma determinada solução você tem um soluto que ele absorve calor com o aumento da temperatura, ele está gostando desse aumento. Então, consequentemente, a sua solubilidade vai aumentar com o aumento da temperatura. Logo, quando a solubilidade do soluto aumenta, aqui ó, aumenta com o aumento da temperatura. Mas, se ele for um soluto de dissolução exotérmica, exo que significa para fora, ele quer liberar calor. Se ele quer liberar calor e você aumenta a quantidade de calor, ele vai gostar? Você acha que ele vai gostar? Não, ele não vai gostar. Logo, se ele for um soluto de dissolução exotérmica e você aumenta a temperatura da solução, o que acontece? A solubilidade dele diminui. Então, exotérmica é quando a solubilidade do soluto diminui com o aumento da temperatura. Então, vamos perceber aqui nas nossas curvas de solubilidade aqui do sal X, Y, né? X, Y e Z. De acordo com o aumento da temperatura, a gente tem uma massa do soluto em 100 gramas de água. Olha comigo, podemos afirmar que o sal X, o que acontece com o X à medida que a temperatura aumenta? Você concorda que a solubilidade dele está aumentando? Então, ele é um sal de dissolução, aqui ó, ele é um sal de dissolução, o quê? Dissolução endotérmica, endo para dentro, térmico de calor, ou seja, ele está absorvendo essa quantidade de calor que você está dando para ele, ficando mais solúvel. O que acontece com o Y? Isso é o contrário, o Y é o contrário, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dele está caindo. Eu não estou gostando não, estou gostando da quantidade de calor que você está dando. Então, consequentemente, a dissolução dele, aqui ó, a dissolução dele, ele vai ser um sal de dissolução, aqui ó, exotérmica, certo? Ele vai não gostar da quantidade de calor que você está dando. E aí? E o sal Z? O Z também está aumentando com o aumento da temperatura, certo? Consequentemente, ele está gostando também dessa quantidade de calor que você está dando. Então, ele é um sal de dissolução endotérmica. Bom, podemos afirmar que o sal mais solúvel a 10 graus. A 10 graus é só você rebater aqui, ó. Quem é que você consegue solubilizar uma massa de soluto em 100 gramas de água maior? Perceba que é esse sal aqui, que é o Y. Tá vendo? Eu consigo uma quantidadezinha maior do que eu conseguiria de X, que eu conseguiria de Z, certo? Então, aqui ó, é o sal Y, certo? É o que eu mais consigo dissolver em quantidade de soluto a 10 graus. Mas a 20 graus? A 20 graus eu tenho aqui ó, o Z, não é isso? Que é o menor, e eu tenho X e Y que estão se encontrando. Então, a gente pode dizer que é o sal o quê? É o sal X e Y ao mesmo tempo, certo? A mesma solubilidade. E a 30 graus? A 30 graus o Y é o menos solúvel, porque está batendo mais embaixo, certo? Aqui, ó. Depois vem o X, né? E por último aqui o Z é o que eu mais consigo solubilizar, o que está mais em cima. Você concorda? Então, aqui, ó, esse aqui é o sal Z. Muito bem. Considere agora
o seguinte gráfico que mostra a curva de solubilidade de um dado soluto Y. Então, vamos lá. Responda as seguintes perguntas. Esse sal de solução endotérmica, o que está acontecendo com a solubilidade dele com o aumento da temperatura? Está aumentando, certo? Então, a resposta aqui, ó, sim, pois sua solubilidade, não é isso? Sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Muito bem, muito bem. Tem um helicóptero passando aqui agora para estragar o vídeo, né? Mas eu vou continuar assim mesmo. Vamos lá. Como podemos classificar uma solução com 8 gramas de Y em 100 gramas de água a 30 graus? Vamos lá. A 30 graus, olha só, a temperatura, isso é muito importante. A temperatura é a sua referência. Você não usa o valor da temperatura no cálculo. Você só usa o valor da temperatura para saber o quanto que você pode dissolver de soluto no solvente. Quer ver? Vamos lá. A 30 graus eu posso quanto? Ó, rebatendo aqui. Eu posso 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. Se eu posso 20 e eu estou colocando 8, então estou colocando menos do que eu posso. Então a solução, ela é solução insaturada. Insaturada. Porque está menor, não é isso? Uma quantidade inferior. Então, inferior. Está inferior ao coeficiente de solubilidade, certo? Muito bem, 2,2. 2,2 melhor, ou 2-2. 8 gramas de Y, a mesma solução, tá vendo? 8 gramas de Y em 100 gramas de água, só que agora a 10 graus. Espera aí, a 10 graus eu posso quanto? Eu posso 2. Eu estou botando 8, eu estou botando demais, concorda? Se eu só posso 2, estou botando 8, ela vai ser saturada, não é isso? Solução, vamos botar aqui a palavra solução primeiro. Solução, aqui ó, saturada com corpo de fundo, certo? Corpo de fundo de quanto? Se eu só posso 2, você botou 8, então de 6 gramas, certo? 6 gramas. Mais no 2-3 ali. 2,6 gramas de Y em 20 gramas de água a 20 graus. Agora mudei a quantidade de água. Você lembra no vídeo anterior? Se eu mudar a quantidade de água, eu tenho que fazer uma conta para saber o quanto essa quantidade de água consegue dissolver. Esquece o soluto por enquanto. Vamos lá. A 20 graus. 20 graus, qual é o coeficiente? Né? 8. Olha, a 20 graus, vamos rebater. A 20 graus, 8. 8 em quanto? Em 100. Então, vamos lá. 8 gramas, não é isso? Em 100 gramas de água. Quanto é que eu estou tendo de água? 20 gramas. Então, X. Então, X é igual a 20 vezes 8 sobre 100. A gente corta o 0 com 0, vai ficar 16 sobre 10, que é igual a 1,6 gramas. Essa é a quantidade que eu posso dissolver. O quanto eu coloquei? 2,6. Eu coloquei demais. Eu coloquei 1 grama a mais. Concorda? Então, ela vai ser aqui, ó. Vou botar de verde agora. Saturada com corpo de fundo de 1,6 gramas, certo? Melhor, vamos corrigir, né? 1,6 gramas, de 1 grama. Por quê? Porque se eu posso dissolver 1,6, eu estou botando 2,6, estou botando 1 grama a mais, certo? Muito bem. A mesma coisa ali na 2-4. 0,8 gramas de Y em 50 gramas de água a 10 graus. Espera aí, a 10 graus eu posso quanto? A 10 graus eu posso 2. Então aqui, ó, eu posso 2 gramas, a temperatura é a sua referência. Aqui, ó, 2 gramas em 100 gramas de água. Se eu tenho uma quantidade de água igual a 50 gramas, qual é a quantidade máxima que eu posso? X. X é igual a quanto? Fala comigo. 2 vezes 50 vai ser igual a 100 sobre 100, não é isso? Que é igual a 1. Não precisa nem dessa conta, porque se você for a metade aqui, aqui é metade também. Então é 1 grama. Você pode 1 grama.
Quanto você está colocando? 0,8. Você está colocando menos do que você pode. Então, ela vai estar insaturada. Insaturada. Porque a quantidade está inferior. Caso você não tenha entendido, volta um pouquinho o vídeo e tenta assistir novamente. Eu tenho certeza que você consegue, tá? Vamos lá. Qual é a quantidade de soluto necessária para se preparar 6 gramas de solução a 30 graus? Opa, ele falou solução. Isso é que o aluno mais erra. Solução. Se ele falou solução, olha só, a 30 graus, olha aqui a 30 graus, quanto é que eu posso? 20 em 100 gramas de água, não é isso? Eu posso 20 gramas do soluto, olha aqui, ó, 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. Então, eu tenho uma solução de 20 gramas de soluto em 100 gramas de água, logo a solução toda pesa quanto? 120, concorda? Que é 100 de água com 20 de soluto. Então, a solução toda pesa 120. Então, eu posso dizer que eu tenho 20 gramas do soluto num total de 120 gramas de solução. Você concorda comigo? Por que eu tive que fazer isso? Porque ele me falou solução aqui, ele não me falou água. Então, quando for solução, tem que juntar os dois, certo? Então, por exemplo, a 10 graus, qual é a massa de solução? É 2 em 100, não é isso? Então, é 102. A 20 graus é 8 em 100, então a 20 graus é 108, certo? A 30 graus é 20 em 100, então é 120, certo? Então, 20 em 120. Logo, se eu tenho uma quantidade de 6 gramas de solução, eu vou ter quanto? Eu vou ter X. O que é o 6? É a metade de 120, que dá 60, andando uma casa, certo? Para a esquerda. Então, quanto é que é a metade de 20? É 10. Andando uma casa, X igual a 1 grama de soluto. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, nós vamos agora para o nosso próximo vídeo, que é sobre unidades de concentração. Você não pode perder. Forte abraço!